Oiê, vamos falar de aluguel em 2024 na Bélgica? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder te ajudar um pouco mais com a vida financeira e também a entender um pouco mais do mercado do que a gente tem de imobiliário aqui na Bélgica, eu vou falar um pouquinho para você de algumas informações do que você pode esperar de aluguel especificamente aqui na Bélgica. Eu vou falar tanto da situação de casa, vou falar também de apartamentos. Caso você seja aluno e venha morar aqui para você poder ter apenas um quarto ou um estúdio, e também quais são as regiões mais baratas e mais caras. Então tudo isso que eu estou falando veio de também sites que eu dei uma pesquisada para você poder dar uma olhada também, que estão aqui nos links aqui embaixo. Logicamente tem muito do que eu já ouvi e também do que eu já vi também de pessoas falando, mas eu quero deixar um pouquinho aqui mais a parte do que você também pode ver de fontes para você também poder dar uma olhada e para você poder ver sobre a vida aqui na Bélgica. Uma das primeiras coisas que eu quero que você entenda é que não dá para realmente traduzir o que você tem para como você poderia ter uma moradia aqui. Realmente, eu acho que o aluguel aqui na Bélgica, se você for traduzir em reais, é muito mais caro. Mas é uma coisa muito comum aqui da Bélgica que, pelo menos, você vai ter que boa parte do seu salário vai para aluguel. Uma das coisas positivas é que para comprar casa aqui, para você poder fazer empréstimo, a taxa de juros ela é fixa, então ela não aumenta por ano. Só que aqui eu tô falando na imaginação, pensando que você primeiro vai alugar uma casa, ou primeiro você vai alugar um apartamento, para você poder depois pensar que quanto você estabelecer aqui para você poder fazer o financiamento de uma casa. Então, aqui eu estou mais falando da ideia de um aluguel. Eu sei que tem pessoas que procuram também vídeos procurando essa coisa de comprar casa, mas aqui eu estou falando especificamente de aluguel. Em um outro vídeo eu falo sobre compra de imóveis. Eu sei que tem várias formas de casa que existe aqui de moradia, mas as mais famosas são casas que elas são germinadas, ou seja, que são aquelas casinhas que são divididas em dois, que é bem comum de condomínio, ou são as casas que são desvinculadas, né, que seriam as casas que seriam propriamente uma casa. A gente também tem os estúdios e os apartamentos e também os quartos. Então a gente tem pelo menos esses tipos de moradia para você poder ter uma noção de quando você procura. Você tem mais ou menos o estúdio como uma forma de que você tem um apartamento sem muitas divisões. E também vai ter estúdio que é apenas para estudante. Então eles vão fazer apenas para pessoas universitárias que estão em uma universidade e muito provavelmente em cidades que têm universidade. Por exemplo, Leuven, que você vai também ter Ghent e também a cidade de Hasselt, que é onde eu moro. Para você ter uma noção, então, os tipos de casa que a gente vai ter, tanto de casas que são germinadas ou casas que elas não têm divisão, ou também que a gente vai ter casas que elas são apenas a casa e que não estão coladas umas nas outras, a gente vai ter uma média que ela é mais ou menos entre 911 até 1149. Então esse é o preço médio que a gente vai ter de você ter um aluguel de uma casa aqui na Bélgica. Já no caso de apartamento, vamos ter que a média é 813 euros, e inclusive de estúdio e de quarto, a gente vai ter que o estúdio você vai ter 599 e de quarto de 462. Mais uma vez lembrando, esse é o preço médio, esse não é o preço que é o mínimo. Inclusive, a região que é mais cara, obviamente, é a cidade de Bruxelas, e depois quando a gente vai ter na província quando a gente vai ter as províncias do norte, a região mais cara da província do norte é a região de Vlaams-Brabant, que é a região que a gente vai ter a província em torno de Bruxelas, e depois que a gente vai ter a região mais barata da região norte, vai ser a que a gente vai ter de West Vlaanderen, que é a região oeste que a gente vai ter a região leste de Flanders. Já na região sul, que a gente vai ter, a gente vai ter da região de Walônia, vamos ter que a região mais cara, obviamente, é a Brabante de Walônia. Então, toda vez que existe uma região envolvida em Bruxelas, geralmente você vai ter mais caro, mas você vai ter um salário mais alto também. E a região mais barata que vamos ter de aluguel vai ser a região de Henneowen, ou se não, que também ela é conhecido como a região de Hainaut. Então ela vai ter mais ou menos uma média de ter o aluguel dessa região de 730 euros. Obviamente, em cidades históricas ou cidades mais antigas que têm uma tendência a serem também cidades turísticas, o que não é sempre a mesma coisa, mas geralmente é, vamos ter que as cidades mais caras que existem da Bélgica de você poder ter um aluguel de qualquer tipo que seja, ou seja, de estúdio, apartamento ou casa, vamos ter que temos a cidade de Antuérpia, também a cidade de Leuven e a cidade de Mechelen. Só para você poder ter uma noção, Antuérpia, pelo menos você tem que pagar 1.000 euros de aluguel para qualquer tipo de moradia. Então, isso pode ser uma coisa que,
Se você está pensando na região de Antuérpia, você pode, na cidade de Antuérpia, né? Você vai ter que ter essa coisa em mente. Outra coisa que eu quero que você preste bastante atenção é cuidado com os contratos. A gente tem uma péssima tendência a pensar em fazer as coisas sem contrato, ou senão que a gente não faz um firmamento de alguma coisa, ou que a gente vem aqui de uma forma irregular. Eu não aconselho isso de forma nenhuma, porque primeiro que você não tem nenhuma segurança de você poder ter a sua casa por um período, sendo que aqui existem regras muito específicas e muito estritas que protegem as pessoas que estão alugando. Como, por exemplo, se você está em uma casa, você não pode ser despejado durante o inverno. Você tem que deixar que a pessoa tenha uma moradia até o final do inverno. Além de outra coisa, que é que quando você tem um contrato, você tem que ter que a sua energia na casa, a água e o aquecimento estejam já funcionando para que a pessoa possa morar. Então, não tente fazer com que, por exemplo, você foi para a região de Antuérpia e tem uma pessoa oferecendo um apartamento inteiro para você poder alugar por 400 euros, suspeite fortemente que pode ter alguma coisa que vai te fazer mal. Então, não recomendo a ninguém de ter contrato. Sempre vá para uma agência imobiliária, sempre converse com uma pessoa de forma que você tenha um contrato que fique tudo muito bem claro, para que no final esse barato não saia caro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então isso aqui é mais para você poder ter uma noção sobre a situação que a gente tem de aluguel aqui na Bélgica. Então, eu espero que vocês tenham entendido. E, inclusive, se tem alguma dúvida, ou você está pensando em mudar para uma casa, ou você está pensando como que são as casas, ou alguma coisa que você deveria prestar atenção, escreve aqui nos comentários, por gentileza, para eu te ajudar nessa situação sobre aluguel aqui na Bélgica. E obviamente que quando você precisa alugar uma casa, ou quando você vai se mudar para a Bélgica, tem uma coisa que é que você tem que ir frequentemente ir na prefeitura. Eu fiz um vídeo explicando sobre 6 problemas possíveis que você pode ter para você poder ir na prefeitura, que eu sinceramente acho que você não vai apenas uma vez, mas você vai passar lá várias vezes. E outra coisa que também tem, que nem eu estava falando do inverno, tem essa situação que eu falei também, de você ter o contrato, de você ter o aquecimento, mas eu também falei para você sobre 3 dicas de como você pode se acostumar melhor com o inverno aqui na Bélgica. Para o pessoal que mora em Curitiba, talvez o inverno aqui seja muito de boa, mas o inverno aqui é bem frio. Vejo te falando por aqui, muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!